Olá pessoal, nessa segunda aula a gente vai trabalhar diretamente com as ferramentas do ROS para a gente ver um pouco melhor na prática como funciona essa arquitetura que eu falei. São vários nós que se comunicam e pelos tópicos geram informação, recebem informação. Vai ficar um pouco mais claro isso para a gente hoje. A gente vai utilizar bastante o terminal. Eu já estou aqui na máquina virtual para trabalhar com Linux. Então o terminal ele é aquela janelinha preta do Windows, só que a versão do Linux. A janela de comandos. Então a gente vai trabalhar bastante com ela, digitando os comandos para as ferramentas de debug do ROS. A gente não vai trabalhar exatamente com programação em si, mas sim com as ferramentas e ver como funciona. Bom, primeiro ponto, a gente tem aqui a senha da máquina virtual, que é ROS, R-O-S. Para instalar algumas coisas, a gente vai precisar dessa senha sempre que logar. Mas, no geral, para executar os comandos do ROS, a gente vai ficar sem ela. Isso tenha em mente. Essa documentação, os comandos que eu vou passar aqui, eles também ficam documentados nos slides, que vão estar disponíveis para baixar no link do Drive. E tem toda a documentação no site do ROS, se vocês quiserem acessar depois. E um pouco mais, claro. Aqui eu vou passar só uma parte, mais direcionado para umas ferramentas que a gente vai usar. Ok. Logando na máquina virtual. Primeiro ponto aqui que a gente vai ter que fazer, que o ROS ele já é um programa instalado, só que ele é por linha de comando. A gente não tem uma interface gráfica, por exemplo, para o mestre. Então a gente vai usar Ctrl Alt T. Ele abre o terminal, que seria essa tela roxa aqui, que é o padrão do Linux. Então, como a gente inicia o mestre? A primeira coisa que tem que fazer quando for rodar as coisas no ROS. Tem coisas que automatizam isso, mas como a gente vai rodar tudo na mão, a primeira coisa é ROS Core. Esse é o mestre. Digitei ROS Core e apertei Enter. Vou reduzir um pouco o tamanho dessa letra. Ok. Agora a gente tem um pouco mais visível as coisas. Certo, eu rodei o ROS Core aqui. A gente tem o nosso mestre rodando na máquina agora. Então, na máquina virtual, tem aquele mestre que liga tudo. A gente não tem nenhum nó rodando algum processo dentro da arquitetura. A gente só tem um mestre que gerencia essa parte. Então, as ferramentas que a gente tem. Para trabalhar aqui no terminal, hoje a gente pode abrir um novo terminal, que seria Ctrl Alt T de novo. Que vai abrir um novo terminal aqui, ó, tem uma outra janelinha separada. Ou a gente pode apertar Ctrl Shift T, ele abre uma aba. Eu fechei esse terminal, vou abrir uma aba nesse aqui. Aí a gente tem aqui, ó, nas abas, rodando o ROS Core, que é o mestre, e aqui a gente vai rodar os outros comandos. Ok. Rodado isso, como a gente vai iniciar o primeiro nó? Bom, o ROS ele já vem com vários exemplos, nós prontos. Como eu disse, tem vários nós que já pegam sensores, já simulam robôs, já fazem mapeamento, muita coisa pronta. E o ROS já vem com todas as ferramentas, você só liga isso no seu código, pelos tópicos. Então a gente vai começar com um nó de exemplo, mas esse nó é realmente um nó tutorial, ele não é um nó para poder utilizar em um robô real mesmo. O que ele tem? A gente vai rodar o TurtleSim. TurtleSim ele simula uma tartaruga, que são inspiração dos nomes e ícones do ROS. Então ele simula uma tartaruguinha, e então a gente vai poder controlar ela e ver essas informações que passam por ela, vão para ela, voltam dela. O primeiro comando a gente pega seria ROS Run. ROS Run a gente vai rodar os nós por ele. A gente roda um nó individual com esse comando. E o ROS, a estrutura dele é dividida em pacotes. Cada pacote representa um projeto. E o projeto seu pode ter vários executáveis dentro, ter várias configurações. Então, você precisa passar isso de argumento quando você for rodar o ROS. O pacote dessa tartaruguinha é TurtleSim.
Se eu digitar só Turtle, uma ferramenta do Linux é que você tem, apertando Tab, você tem autocomplete das coisas. Mas eu digitei Turtle aqui, se eu der um Tab, ele não vai reconhecer nada. Por quê? Porque o ROS, dentro dele, tem vários pacotes que começam com Turtle. Tem o TurtleBot. Então, se eu apertar Tab 2 vezes, aqui, ele vai me mostrar todos os pacotes que eu tenho, que começam com Turtle. Agora, eu quero utilizar esse aqui, ó, esse pacote, Turtle Sim. Então, vou digitar o S, e se eu apertar Tab, agora que eu digitei isso, ele já autocompletou com o IM aqui para mim. Agora eu já estou dentro do pacote Turtle Sim. Na verdade, estou dentro do pacote para selecionar os executáveis dele. Se eu der 2 tabs aqui de novo, ele vai mostrar os executáveis de dentro do Turtle Sim. Os executáveis são, então, Drawscare, Mimic, Turtle Sim Node, certo? O primeiro que eu quero é o Turtle Sim Node. Turtle Sim Node. Aqui, eu já fiz com tab, digitei Turtle S, digitei tab, ele já achou, porque já difere dos outros do autocomplete. Se você der tab e ele não autocompletar, quer dizer que tem mais de uma opção. Então você precisa dar 2 tabs para ele te mostrar as opções que você tem. Então aqui eu já tenho o comando ROSRun, o pacote TurtleSim e o executável TurtleSim Node. Jogar Enter, aqui ó, ele spawnou uma tartaruguinha para que eu trabalhe com ela. Então ela é um nó que está rodando essa tartaruguinha. Mas por enquanto eu não tenho nenhum outro nó mandando informação para ela. Só tenho um nó rodando sozinho na minha máquina aqui. Certo? Mas com isso a gente já consegue ver algumas informações. Vou clicar aqui de novo, vou abrir uma nova aba. Agora que a gente sabe que a gente tem um nó rodando, a gente pode usar esse comando ROS Node. O comando ROS Node é para trabalhar com nós. Ele pode visualizar a informação, deletar os nós. Então aqui, ó, tem 2 tabs, ele me mostrou o autocomplete. Então eu posso pegar informação, posso matar, posso listar, posso testar ping, porque você pode trabalhar entre várias máquinas, então é uma ferramenta importante, certo? Então ROS Node é list. Ó, ele me deu 2 informações. ROS Out, esse aqui sempre roda com um master. Informações de debug sobre o sistema do master, o IP que ele está rodando. E aqui o TurtleSim, que é o meu node da tartaruga. Se eu utilizar ROS Node Info, opa, faltou o nome do pacote. É do nó, TurtleSim. Aqui. Ele me mostra o que ele está publicando, o que ele está dando subscribe, que seria o que ele está mandando informação e de que tópico ele recebe informação. Certo? E aqui são os serviços que eu comentei na aula passada, que são um tipo um pouco diferente, a gente não vai abordar tão fundo nessa aula, mas a gente vai acabar utilizando. O serviço, em vez do tópico, você só faz um request e recebe uma resposta. Então é estilo servidor-cliente, por isso é chamado de serviço. Diferente dos tópicos, que a gente só trabalha jogando informação no tópico e quem quiser pegar. Certo? Eu já tenho meu nó rodando, eu consigo ver ele aqui, informações sobre ele, certo? Agora eu vou rodar um outro nó para comunicar com ele e a gente conseguir ver as coisas acontecendo. Bom, lembrando, eu tenho o meu master rodando aqui, nessa aba. Aqui eu tenho o meu TurtleSim Node rodando. Agora eu vou rodar a ferramenta para poder conversar com ele. Então vou dar ROSRun TurtleSim. Aqui ó, é do pacote TurtleSim, tá no mesmo pacote, só que é outro executável. Turtle Teleop Key. Certo. Agora eu tenho 2 nós. Vou minimizar aqui para a gente conseguir ver. E eu vou pilotar a tartaruga andando aqui. Certo. Clicando aqui, deixando no contexto, eu preciso deixar a janela em contexto aqui, a janela do terminal, para que ele pegue minhas teclas. Agora eu consigo pilotar a tartaruga. Então se eu apertar para frente, ela vai dar uma andadinha. Aperto para o lado, ela gira ali. Então eu consigo pilotar minha tartaruguinha aqui, apertando várias vezes. E ver o que ela está fazendo. Agora, para poder ver
o que está acontecendo? Eu já tenho o nó da tartaruga, que mostrou essa janela pra gente, aqui do lado, e eu tenho um nó que está fazendo o controle dela, que faz ela movimentar, que está rodando aqui no terminal. Os dois estão rodando pelo terminal. Agora eu quero ver os dois de uma maneira mais visual. Como eu mostrei na última aula, a gente tem a ferramenta para poder visualizar isso. E ela está dentro de um pacote. Então é EQT Graph, EQT Graph. Ou seja, o pacote chama EQT Graph e o executável chama EQT Graph. Rodei. Agora a gente tem isso aqui. Turtle Teleop, Turtle semidevel e Turtle Sim. Ou seja, Turtle Teleop controlado pelo teclado, o semidevel é o tópico, que é o canal de informação. E o Turtle Sim é essa janela aqui que está executando a tartaruguinha. Certo? Bom, agora vamos ver a informação dos tópicos. Vou abrir uma nova aba. E a gente tem aqui, ó, ROS Topic. É uma ferramenta como a ROS Run. Se você digitar ROS, só, e der 2 tabs, você vai ter todas as ferramentas aqui. Ele te mostra. Agora eu vou utilizar o ROS Topic, então eu digito ROS T. Ele tem outras, certo? ROS Topic, isso. Já deu tab, ele deu autocomplete. Então vou dar ROS Topic List. Aqui ele me mostra todos os tópicos que eu posso colocar, tirar informação. Então para a tartaruga aqui, ó, isso aqui é representando ela. É basicamente um namespace, para a gente saber que essa é a Turtle 1, a tartaruga 1. Barra semidevel. Então eu tenho comando de velocidade, tenho a cor, sensor de cor, que vai pegar a cor do fundo da tartaruga, e pose. Pose é a postura dela, ou seja, é a posição dela no mapinha aqui, da tartaruga, e a orientação. Isso é chamado de postura. Vamos utilizar bastante isso com os robôs móveis depois. Bom, aqui a gente tem os tópicos que foram mostrados, certo? Então a gente vai dar uma olhada agora como as informações passam por ali, que tipo de informação. O tópico que a gente está colocando informação é o Turtle 1 semidevel, certo? É o node do Teleop Turtle, que a gente controla pelo teclado. Ele está mandando informação para o Turtle 1 semidevel e o Turtle Sim está recebendo essa informação. Que a gente tinha olhado aqui, ó, quando a gente deu ROS Node Info Turtle Sim, a gente viu que ele dá subscriber do semidevel. Então ele recebe informação do tópico Turtle 1 semidevel. É como está escrito aqui, essa é a parte mais visual disso. Então a gente vai dar uma olhada que informação é essa e o que está passando, que tipo de informação. Então dentro do ROS Topic a gente consegue utilizar aquele recurso info e eu quero achar a informação do tópico. Então vou utilizar Turtle 1 semidevel, quero saber a informação dele. Então ele me mostra o tipo de mensagem. Esse tipo de mensagem, Geometry Message Twist, é um tipo de mensagem que contém a velocidade linear e a velocidade angular do que eu estou passando para a tartaruga. Então eu tenho o Publisher, que é o Teleop Turtle, do teclado, e o Turtle Sim, que é o Subscriber, que recebe essa informação. Certo. Agora a gente tendo aqui o nó principal, aqui a gente está rodando o Teleop, aqui a gente está rodando o EQT Graph, e agora aqui a gente vai dar uma olhada no que é essa informação utilizando a ferramenta ROS Topic. Então ROS Topic Eco é outra parte dentro do ROS Topic. Como eu falei, se vocês digitarem o ROS Topic e der 2 tabs, ele mostra as ferramentas que ele tem. Então agora a gente já utilizou a info, a list, agora a gente vai utilizar o ROS Topic Eco. O que a Eco faz? Ela vai ficar ouvindo todas as informações que passaram. O que passar, ela põe na tela. Então eu quero ver o que está passando nesse tópico. Turtle semidevel. Por enquanto, não tem informação nenhuma colocada lá, porque a gente precisa apertar alguma tecla naquele outro programa para olhar. Então, o que eu vou fazer para a gente ver em tempo real? Eu vou fechar ele aqui, matei, vou abrir uma nova janela, aqui, para a gente conseguir visualizar, e vou rodar nessa janela aqui. Então,
Ross run turtle sim turtle teleop. Ok. Então tudo que eu digitar aqui, lembra que tem que clicar em cima para deixar no contexto aqui da janela nova, porque é ela que está capturando o teclado. Então tudo que eu digitar aqui, ele vai mandar de informação pro tópico e a tartaruga vai receber e vai interpretar e movimentar. Então eu vou apertar para o lado, a tartaruga mexeu. A gente pode ver aqui embaixo que eu recebi uma mensagem que dentro dela tem informação linear e angular. Linear é x, y, z, 0, seria a movimentação nos 3 eixos. E angular seria a rotação dos 3 eixos. Eu apertei para a esquerda, que em relação ao círculo trigonométrico é o sentido anti-horário. Então a velocidade é positiva, velocidade angular, ele colocou uma velocidade angular de 2, então a tartaruguinha mexeu com uma velocidade de 2 radianos por segundo para o lado esquerdo e depois parou. Isso é questão da interpretação dela. Ela recebe uma mensagem, se ela não receber depois de um tempo, ela para. Agora eu vou digitar outras teclas aqui, vocês vão ver várias mensagens chegando lá. Digitei para frente. Se olhar, mensagem linear. Tá x2 e angular tá 0 em tudo. Apertei para trás, x menos 2. Apertei para o lado direito, ó, angular mudou. Aqui eu coloco várias mensagens, estou apertando várias vezes as teclas. Tá mudando toda hora, ele está recebendo várias mensagens. Enquanto tá andando aqui. Bom, com isso a gente pode ver como estão funcionando os nós e os tópicos. Essa parte, dentro da tartaruguinha, a gente está estabelecendo uma comunicação entre os dois. Entre os dois nós, a partir do tópico Turtle1 semidevel. Outra coisa que a tartaruguinha tem, esse mod da tartaruguinha de exemplo tem, ele tem os serviços que a gente pode chamar para ela executar alguma coisa. Em vez de ficar publicando informações diretamente, igual a gente faz aqui com o tópico, o serviço é uma coisa mais pontual. Então o tópico é para receber informação contínua. Quando você está controlando o robô, fazendo o controle dele, por exemplo, você tem que ficar mandando informação nova de velocidade toda hora para os motores para que ele consiga manter a estabilidade, alguma coisa assim, para seguir uma rota. Agora o serviço não, o serviço é só para. Você manda essa informação, o robô ele simplesmente vai parar. Você não vai ficar enviando para ele, anda com velocidade tal, para tal lado. Não, isso você faz nos tópicos. No serviço você só faz um para, acende uma luz, muda alguma rotina dentro dele, alternar para a rotina tal, você só manda isso. O serviço é mais utilizado para esse tipo de coisa. Aqui na tartaruguinha, ela tem algumas ferramentas, quer ver? Vou abrir uma nova aba aqui. Raw Service List. Agora eu tenho os serviços que estão disponíveis para mim. A tartaruguinha ela já dá um bocado bom de serviços. Por exemplo, esse spawn aqui. Spawn é para nascer uma tartaruga. Para eu spawnar uma nova tartaruga. Então eu posso dar raw service call /spawn. Se você der 2 tabs, o ROS ele já tem integração com o Linux, ele vai autocompletar para você qualquer estrutura do serviço. Então o serviço está pedindo aqui posição X, posição Y, θ, que seria o ângulo, e o nome. Então agora eu vou colocar turtle 2. E eu quero colocar minha tartaruga na posição 1, 1. E o ângulo dela pode ser 0. Se vocês olharem aqui, eu vou apertar Enter, se olhar na direita ali, vai nascer uma nova tartaruga, só pelo serviço. Então vai ser diferente, eu não publiquei uma mensagem, eu só chamei um serviço para tartaruga. Ó, ela nasceu ali embaixo, na esquerda da janela, na posição 1, 1. Certo? E o nome dela agora é Turtle 2. Quando a gente spawnou outra tartaruga, eu tenho que Ross Topic.
list. Agora a gente pode ver que a gente tinha comando para Turtle 1. Agora a gente consegue fazer o controle da Turtle 2 também por esses tópicos. Se eu publicar a informação semidevel, eu consigo pegar a informação da tartaruga. Certo? Então, uma outra ferramenta que a gente pode fazer é publicar a informação direto por aqui. Antes a gente estava utilizando a parte do teclado aqui, o Turtle Teleop Key. Agora vamos utilizar a linha de comando para publicar a informação. Então vamos colocar ROS Topic. Tem dois tabs, aqui as ferramentas que tem, e aqui a gente quer agora é a pub. Então quero pub, onde eu vou publicar. Na verdade é o tipo de mensagem que eu quero publicar. Eu vou publicar no Turtle 1. Agora eu vou publicar no Turtle 2, semidevel. E o tipo de mensagem é Geometry Message Twist. Eu vou apertando o Tab várias vezes durante a digitação, digito um pedacinho de cada texto, aperto e ele já dá autocomplete, ele acelera muito o processo aqui. Principalmente porque eu não sei de cor o nome de tudo. Então isso aqui me ajuda muito. Bom, cheguei até aqui. Agora o que eu vou completar? Como que eu vou digitar? Igual o serviço, se eu apertar 2 vezes Tab, ele já vai me dar a estrutura para mandar a informação. Então vamos dizer, coloquei aqui uma mensagem, rotação 10. Se eu apertar Enter, a tartaruguinha aqui da esquerda vai girar com velocidade de 10 radianos por segundo, até ela parar, que é o tempo que o TurtleSwim espera para receber outra mensagem. Então apertei. Ó, ela deu uma giradinha por um tempo e parou. Agora, tem uma outra ferramenta aqui só por... no caso agora eu vou mostrar por diversão, mas ela é útil se você quer repetir mensagens específicas durante um teste. Geralmente a gente faz isso por programação, essa ferramenta aqui é um debug mais rápido que você quer, mas você pode utilizar o traço R, que é para repetição, e quantas vezes por segundo você quer. Então eu quero repetir 10 vezes por segundo essa mensagem dela girar. Ela vai ficar girando com 10 radianos por segundo, recebendo 10 vezes por segundo a mensagem. Quer ver? Se a gente atualizar, eu vou colocar uma velocidade linear aqui para ela andar para frente, não só girar, recebendo 10 vezes por segundo. Então ela está recebendo 10 vezes por segundo aqui. Esses delays são por causa da gravação do vídeo. Às vezes a tartaruga para, mas o movimento dela, se vocês fizerem na máquina virtual em casa, vai ser contínuo. Se a gente atualizar aqui, olha a confusão que está ficando agora. O que é isso? Bom, o primeiro nó que a gente tinha é o Teleop, que é, na verdade, o TurtleSim, que ele está recebendo informação de comando de velocidade. O Teleop Turtle manda pelo teclado, certo? E aqui atrás, ó, a gente está vendo as informações que são recebidas pelo tópico Turtle 1. Quer ver? Aqui, ó, o comando que a gente tinha executado era esse, ó, Turtle 1 semidevel, echo. Então a gente conseguia ver as informações que passavam pelo CMD1, pelo semidevel, da tartaruga 1. Então, o que essa ferramenta faz? Ela cria um nó temporário para receber essas informações. Então, esse aqui era o nó que ela tinha criado, para poder ficar vendo as informações que passavam. Então, o Teleop estava mandando para cá e para o TurtleSim. Agora, isso aqui é o tópico, que é o ROS Topic Pub que a gente criou nessa janela aqui, que está publicando 10 vezes por segundo mensagens desse tipo aqui, com 20 em X e 10 em Z. E a tartaruga está girando ali. Então, o TurtleSim agora, o mesmo nó, controla as duas tartarugas. Ele está recebendo o tópico do CMD, o Turtle 1 semidevel e o Turtle 2 semidevel. Então, isso é para mostrar o funcionamento do serviço, que eu consegui spawnar outra tartaruga. Agora, um outro serviço que eu posso chamar aqui, ó, vou apertar Ctrl C, é assim que você mata os processos. Eu acho que eu esqueci de colocar, mas todos os atalhos mais específicos estão colocados no slide. Você pode fechar a janela também, é só a aba.
mas Ctrl C você geralmente mata o processo. Então agora a gente desenhou, tem todo esse rastro aqui da tartaruga. Um outro serviço que essa TurtleSim tem é um serviço de limpar. Então você só chama o serviço e ela limpa. O serviço, no caso, tem o request e o response, que você vai enviar a informação e receber. Mas muitas vezes a gente usa ele só para poder enviar algum comando e não precisa receber resposta. Como o de fazer o spawn da tartaruga. Eu spawnei ela ali e não precisei receber nenhuma resposta. Agora eu vou chamar outro serviço, ROS Service Call. E agora eu preciso dar 2 tabs para saber qual é o serviço que eu quero. Ele me mostrou todos os serviços de autocomplete. Eu quero o serviço /clear. /clear. Esse serviço vai limpar a tela ali, vai limpar o rastro das tartarugas. É um serviço específico disso, ele foi programado dentro do nó da tartaruga. Quando você fizer seu próprio programa, você pode fazer isso. Você tem robôs comunicando, você pode chamar esse serviço, um chamar do outro, e o outro muda o comportamento. Então pode ser isso. Você poderia fazer isso por tópico, mas o tópico é uso contínuo e o tópico é menos confiável, porque pode ter perda de pacote quando você envia mensagem. A ideia dele é realmente funcionar para um uso contínuo, rápido de mensagens. O último ponto que eu quero passar nessa parte, nessa aula, é sobre os parâmetros. Os parâmetros, eles são colocados como variáveis globais para o master do ROS. Todo mundo que estiver dentro desse master pode acessar as informações. Então, não é uma informação de serviço ou de tópico, é um número, uma variável que fica no master e você consegue acessar. É uma variável global. São configurações que você pode setar para rodar um nó, para um nó conversar com outro, mas sem precisar mandar uma mensagem explícita. Ele fica lá, ele modifica o valor de uma variável e quando o outro nó precisar, ele vai lá e vê qual valor está essa variável do seu sistema. Então a gente pode ter o ROS param exatamente igual às outras ferramentas. E a gente tem aqui alguns parâmetros que o ROS mostra. Por exemplo, a distro dele, ID, run ROS version. Mas o que a gente está interessado agora são os parâmetros da tartaruga. São esse background, BGR. Então a gente tem o BGR, são as cores, no caso as cores padrões GB, para definir a cor do fundo da tartaruga. Para definir a cor do fundo do mapa da tartaruga. Então como a gente vai trocar isso? A gente pode utilizar ROS_param get para poder ler essas variáveis. Então provavelmente a gente tem uma mais azul. Vamos dar uma olhada no valor do azul. Aqui, ó, blue. Está no máximo, porque vai de 0 a 255. Se a gente olhar o G, apertando para cima, não sei se eu comentei isso antes, mas apertando para cima você consegue ver o histórico das mensagens que você colocou, dos comandos, no terminal atual. Então, como eu digitei ROS_param get background, eu posso apertar para cima. E aqui ele já mostra. Aí agora eu coloco o G. Ó, então o green está em 86 e o vermelho está em 69. Então essa cor é um RGB com muito mais azul. Agora vamos dizer que eu quero deixar ela bem mais verde. Então em vez de set, aqui eu vou mudar para... Em vez de get, na verdade eu vou mudar para set. Eu vou mudar o background e vou colocar 255 para o background verde, que é o background G. Apertei Enter. Ele mudou isso, mas por que eu não estou vendo ainda? Porque eu preciso chamar um serviço para conseguir ver isso, para fazer essa atualização. Por quê? Porque essa variável ela tá no sistema. Só que o TurtleSim não fica olhando ela toda hora. Ele só olha na hora que inicia com valores padrão. E quando você mudar, ele não vai olhar de novo. Você precisa falar para ele olhar de novo essa variável. Isso aí, no caso, é desse código. Você pode fazer um código que fica olhando diretamente isso.
Então a gente vai utilizar ROS Service call /clear. Nesse serviço ele vai limpar a tela e vai receber, vai atualizar essas informações. Então, ó, eu chamei o ROS Service call clear, ele limpou a tela do que tinha dado. Como a gente não tinha dado de novo, ele não limpou mais nada. E ele mudou agora o verde para o 255 que eu setei ali em cima. Se a gente fizer aqui, ó, ROS para get background G, agora ele vale 255, antes ele valia 86. Eu mudei e mudou a cor do fundo da TurtleSim. Então isso são algumas das funções básicas que a gente tem para o ROS, os tópicos, nós. São várias ferramentas, eu acredito que deve estar bem confuso, tendo passado por cima disso rápido. Mas à medida que a gente for programando e testando as coisas, vocês vão pegar muito melhor o que é isso. Certo? Então, valeu pessoal. Até a próxima aula.